soltar sua vinheta aí. Da Resende aí. Eu acho que o Resende com a gente não tem vinheta? Não, né? O programa em si. Você tem que gravar uma vinhetinha. Sua voz ficou excelente. Está no ar o programa Resende com a gente. Grava, Então. A partir de agora, ou está no ar, sei lá. Deixa eu ver. Ficou muito bom. Faz um pouco de tudo, É locutor. Se você gravar uma vinhetinha, vai ficar chique. Bom dia. É que agora o horário é meio complicado pro pessoal entrar, assim, né? Em questão de redes sociais. Vamos lá? 2, 3, já. Gravando! Bom dia, pessoal! Bom dia, Facebook, bom dia, pessoal do Instagram. Estamos no ar com o programa Resende com a gente. Hoje com a participação muito especial da Gabi, que daqui a pouco eu vou abrir aqui para ela, pra gente conversar um pouquinho, para ela se apresentar. Antes disso, vou aqui dar o bom dia e falar um pouquinho dos nossos patrocinadores, que é a WGR Projetos. Então, sempre lembrando para vocês, a anistia tá aí, regularização, né, pessoal? O telefone é 3406-8246. Outra coisa que o pessoal tem procurado bastante é sobre reformas, né? Às vezes a gente tá ali na pandemia convivendo um pouco mais em casa, ficando mais em casa, acaba vendo mais alguns defeitos, algumas coisas que querem mudar. Então, assim, a reforma pode ser um valor mais acessível. Procure o profissional, procure o escritório WGR Projetos para dar aquela mudada, né? Ou então também regularizar os documentos, que é muito importante. A Chocolatec sempre com a gente, lembrando também que é um chocolate artesanal, faz parte ali do pessoal da incubadora de Santa Bárbara. É um chocolate, assim, sensacional, delicioso. É muito artesanal, real. Vocês precisam experimentar. Tem um de banana, que a gente sempre fala que é a banana, eles colocam de verdade ali. É imperdível. Então, tem o telefone deles, é 998857818. O Café Three Brothers, que a gente aqui já tá, deliciando. Café Three Brothers. Ele também é um café personalizável, você pode criar o seu próprio café, a sua marca do café, ou então quando chegar ali o pessoal na sua casa, você ter o seu café que você escolheu, né, de acordo com o aroma, todo o sabor ali que você prefere. O telefone do Three Brothers é 982458453. E por último, mas não menos importante, a Lemob. Lemob, cadê você? A gente precisa urgente de você, a Lemob. Ela é um aplicativo totalmente nacional de transporte, assim como o Uber, a 99, mas ela tem esse diferencial por ser um aplicativo desenvolvido nacionalmente, né? Ela está em algumas regiões, ela já está funcionando, a Americana ainda não chegou, mas está perto de chegar, o pessoal já está informado sobre isso, os motoristas. É um aplicativo também que ele vai... procura sempre assim, dar muito mais dignidade ali, mais condições de trabalho para os motoristas, que ultimamente têm reclamado bastante dos aplicativos aí internacionais, né, em questão de remuneração, e a gente tem sofrido com isso as consequências, né, vários cancelamentos, esperas aí que todo mundo está comentando. Então, Lemob aqui com a gente também no nosso programa muito especial. E hoje vamos falar de um assunto muito importante, muito especial. Eu tenho um carinho, um apreço assim, muito grande, que é sobre a saúde mental. Como que é tão importante, gente? Eu pesquisando ali, né, alguns dados, ultimamente, inclusive das crianças, né, com essa pandemia também, que foram muito afetadas, todo mundo foi, mas são dados assim alarmantes para a gente prestar muita atenção, né? Hoje em dia, para vocês terem uma ideia, uma a cada 4 crianças e adolescentes ouvidos num estudo da USP já estão apresentando sintomas de depressão, né? Então a gente tem que, é um assunto assim muito delicado, sensível, que a gente realmente tem que cuidar, e é pouco falado. Como é pouco falado, ao mesmo tempo que tem a sensação que a gente fala bastante, né, que a gente vê no Instagram, ainda a gente vê assim um cuidado muito grande no sentido de
o cuidado do preconceito, de não tocar na ferida, né? A gente fala de uma forma um pouco superficial. Então aqui a Gabi está aqui com a gente, já falei aqui nos bastidores com ela, mas eu queria saber como que fala o nome dela, né? Que é Gabi Tizeró, mas ela vai falar um pouquinho mais conosco aqui. Muito obrigada primeiro pela sua presença, por estar aqui com a gente, compartilhando assim toda a sua ideia, sua luta, seu ativismo em favor da causa. Então eu vou passar aqui para você o Instagram, para você falar um pouquinho aqui com a gente. Se apresenta, fala um pouco da sua trajetória, da sua jornada, da sua história. Quem é a Gabi? Fala aqui um pouquinho pra gente. Bom dia a todos, bom dia Bianca. Eu sou a Gabi Tizeró, é Tizeró, todo mundo confunde achando que é de zero. Bom, comecei há 9 anos esse tratamento, essa luta. Comecei diagnosticada como depressão, mas busquei o tratamento, na verdade, não como depressão, busquei, na verdade, uma psicóloga para fazer um tratamento chamado Pense Magro. Era por indicação de uma nutricionista para fazer um tratamento para emagrecer, e ali descobri que estava vivendo um relacionamento abusivo, uma codependência, e nunca cheguei a fazer esse Pense Magro. Já comecei a tratar ali uma codependência, uma depressão. Em seguida descobrimos o câncer do meu pai e já foi embalando uma coisa na outra. Comecei um tratamento psiquiátrico e descobri-se o borderline, que é o transtorno que eu tenho. Passando um pouquinho, para saber o que é o borderline, é um transtorno que nós que somos borders vivemos em altos e baixos, né? Então todo mundo tem sentimentos, só que uma pessoa que tem border, ela vai sentir extremamente mais todos os sentimentos. Então é muito difícil, sem uma medicação, sem uma terapia, ter o controle desses sentimentos. Então, se eu tô muito feliz, eu não tô só muito feliz, eu tô extremamente feliz. E se eu tô muito triste, eu não tô muito triste, eu tô no fundo do poço. Então, uma depressão para uma pessoa que tem borderline é muito mais sofrida. Há muitas crises de raiva, muitos acessos de raiva, por não se ter o controle desses sentimentos. E é muito difícil lidar quando não se tem conhecimento, quando não se tem o tratamento, o diagnóstico ideal. E eu não tinha o conhecimento sobre mim, sobre o tratamento, ainda não tenho muita coisa, então ainda tenho muitas crises, mas há 9 anos, quando isso tudo começou, era muito mais difícil do que é hoje. E então, nesses 9 anos, foram muitos perrengues, muitas crises, passei por uma internação e meu tratamento começou então, lá atrás. Comecei com um tratamento particular, comecei sozinha, sem falar para minha família, porque tinha muito medo desse julgamento. E comecei tudo muito errado, porque na minha cabeça também havia preconceito. Então, tomava remédio, mas fazia uso de bebida, tomava remédio, mas não era nada controlado certinho, nem na hora certa. O preconceito era da minha parte também. Então, hoje tenho um entendimento muito melhor do que tinha lá atrás, e esse autoconhecimento é o primordial para um tratamento da saúde mental. Nossa, e é uma jornada assim muito complexa, né? Porque imagina, você foi para algo tão assim específico, já descobriu outro, foi para outro, porque geralmente esse diagnóstico não é uma coisa fácil, assim, né? As pessoas às vezes confundem, às vezes a gente tem muito Google disponível, né? E aí falam, isso, então pronto, está feito o diagnóstico, e não é assim, né? Demorou bastante tempo para ter essa conclusão. Como que você acha que surgiu isso, assim? Que falou, não, isso aqui não é só uma depressão, isso aqui realmente ela é mais intensa. Eu sempre pesquiso também bastante, né? Aí uma coisa do border, assim, que eu guardei pra mim, é que eu sempre fico na borda, né? Sempre, por isso que é tão intenso, assim, é uma coisa... E às vezes até romantizada, né? Que fala, nossa, eu devo ser isso ou aquilo, porque... Então, como que foi esse diagnóstico, assim, para você, esse caminho todo, assim? Como que você foi recebendo? Teve esse cuidado aos poucos? Você conseguiu ir com um único profissional? Como que foi esse início? Não, eu passei
até chegar ao diagnóstico de border, eu havia passado primeiro com a psicóloga, onde primeiro ela havia falado, olha, talvez seja bipolaridade, porque há uma confusão realmente dos dois diagnósticos, e onde ela veio conversando em algumas sessões comigo, e depois ela falou, olha, tem esse diagnóstico aqui também, mas eu não vou dar o diagnóstico, eu gostaria que você passasse novamente com o psiquiatra e você levasse esses diagnósticos para ela conversar com você. Esse cuidado de não... Sim, e na verdade eu fazia tratamento com outra psiquiatra e ela pediu para eu passar com uma psiquiatra que ela fazia trabalho em conjunto, que daí ela iria conversar com essa psiquiatra também para as duas conversarem sobre mim. Então, eu fazia tratamento com uma que não trabalhava em conjunto com ela e ela pediu para eu passar com essa que elas trabalhavam em conjunto para elas fazerem uma reunião sobre o meu caso, né? Fica até um pouco estranho assim, mas foi isso que aconteceu. Não, porque o ser humano em si ele é muito complexo, né? Então eu fico imaginando mesmo, a gente já tem tantos questionamentos de si mesmo, né? Então é difícil para um profissional chegar na sua vida e falar, vamos tabelar ou vamos elencar aqui algumas coisas e eu quero saber de você. E pra mim é algo assim surreal, né? Porque você vai, é como se a pessoa fosse, vou ver uma pinta e de repente descobre uma outra coisa, um outro universo. Você tava vindo também de um relacionamento abusivo, que pra mim tudo assim, é engraçado. Eu tenho essa sensação que a gente fala muito sobre, mas sabe pouco, né? Sim. Porque quando eu encontro pessoas que vivem relacionamento abusivo, ou mesmo que estão ali relutantes para um tratamento psicológico, seja o que for, né? Até sem imaginar alguma coisa, ou a gente mesmo acaba conversando com alguém, né? Fala, nossa, essa pessoa tem traços disso ou daquilo. Sim. Como que é complexo. Fala, é muito assim, essa busca, e ao mesmo tempo também tem profissionais que eu sei que têm essa preferência por não diagnósticos, né? Eles falam, todas as pessoas têm muitas características dentro de si, nem sempre é sobre um diagnóstico, é sobre a natureza da pessoa. E aí também mora o preconceito, que você fala, isso deve ser seu, isso é um exagero, isso é um drama, né? E como você mesmo falou, você já enfrentou isso de si mesma primeiro, né? E como que foi depois, então, o seu contar para a família? Como que foi esse processo? Essa foi a parte mais difícil, porque na verdade eu nunca cheguei e contei. Né? A gente estava passando por um período difícil na minha casa, né? O meu pai com câncer, eu na minha cabeça tinha um relacionamento muito difícil com a minha mãe, então tinha esse bloqueio com a minha mãe e eu tinha muita revolta dentro de mim, então nunca teve esse contar para minha família, né? Eu e minha mãe, a gente foi se resolvendo de um tempo para cá, mas foi tudo muito difícil, né? Acho que não tem outra palavra para explicar. Foi tudo acontecendo assim, né? Durante o meu tratamento, meu pai foi adoecendo mais, 2014, ele veio a falecer. Em 2015 eu fui mandada embora. Esse relacionamento, havia um outro relacionamento abusivo, que border tende a se apegar nas pessoas, tende a ser muito possessivo, não ver as coisas com clareza, ainda mais quando não faz um tratamento correto, e eu não seguia nada corretamente, eu estava mais em depressão ainda com o falecimento do meu pai, então as coisas foram piorando cada vez mais. E decidi ir embora para casa de uns amigos, com passagem só de ida para Recife, e que me acolheram extremamente bem, só que eu estava muito doente, e lá eu fiquei por quase 2 meses, levei medicação para tomar lá, e lá, com a cabeça a mil, eu acabei fazendo um uso descontrolado de remédio, onde foi uma tentativa de suicídio. E só que eu não tinha um bom relacionamento com a minha mãe, então com isso os meus amigos entraram em contato com a minha mãe. No dia que tudo isso aconteceu, a minha mãe na hora já comprou uma passagem para eu voltar. No dia seguinte eu já estava em São Paulo no aeroporto, só que eu só vim
porque mesmo dopada, a minha mãe falava que era para eu voltar, eu não aceitava dopada, e aí uma amiga conversando comigo falou, não, eu vou te buscar, você vai ficar em casa. E quando chegou no aeroporto, era a minha mãe que estava lá, eu completamente capengando, no dia seguinte já estava passando pela psiquiatra que me atendia na época, e foi aí que houve minha internação, e aí minha mãe começou a ficar mais próxima. Só que ainda assim eu tinha muita resistência com isso, muito. E foi aí que ela foi se aproximando, tentando entender muito mais do que estava acontecendo, porque tem até uma live que eu fiz com a minha mãe, eu entendi muito o lado dela, porque na minha cabeça eu não entendia. Eu não entendia, achava que ela não queria saber de mim, eu via ela com outros olhos. E essa live que nós conversamos bastante com o tema Convivendo com Border, me fez enxergar muita coisa diferente do que ela pensava. Da visão dela. Exatamente. Então, nunca houve essa conversa com a minha família. Tipo, olha, eu tô fazendo tratamento, eu sou diagnosticada com isso e tal. Não. Mas quando as coisas foram apertando, a minha mãe começou a acompanhar de perto. E aí as coisas foram acontecendo melhor e hoje minha mãe é minha melhor amiga. Então, quando acontecem as crises que hoje eu consigo pedir ajuda, é pra minha mãe que eu ligo e falo, tô com medo, tá passando besteira na minha cabeça, vem ficar comigo. E ela é minha rede de apoio. Agora essa liberdade, né? Porque deve ser sufocante demais você ter que lidar com isso. E a única fonte ali que você imagina, né, que fala, nossa, é o meu amparo, temporariamente você fala, não é, e eu tenho que me virar com tudo que tá acontecendo. Então é muito, muito, muito complexo mesmo. As crises ainda vêm bastante, ainda tenho pensamentos muito ruins, quando falo muito ruins, são pensamentos de me machucar, mesmo com medicação, terapia, acontecem muitas crises depressivas, só que são menos frequentes e quando eu falo de uma estabilidade, é você saber identificar essas crises, é você conseguir pedir ajuda, essa é a estabilidade, não é você ficar bem, mas é você saber identificar isso. E nessas crises que eu consigo já identificar, eu ainda sinto medo de você chegar a fazer a besteira que eu fazia no passado. Então, eu consigo ter uma rede de apoio onde eu consigo pedir ajuda, que é bem diferente de antes, que eu não conseguia. Eu já tinha a impossibilidade de já ir fazer uma besteira. Sim. Hoje eu já consigo identificar e já pedir ajuda, que é bem diferente de antes. É o que eu ia falar também, essa rede de apoio é muito importante. Total. Você consideraria assim que é essencial? Muito, eu acho que hoje é primordial. E eu demorei muito para formar, muito. E são pessoas que, se eu ligar 3 horas da manhã, vão me atender. São pessoas que podem não correr na minha casa porque às vezes estão fazendo alguma coisa, mas vão me atender e vão dar um jeito de me acalmar. E a minha mãe hoje, eu fico muito orgulhosa de falar que ela faz parte dessa rede de apoio. Dessa rede de apoio, sim. Que incrível. E o que você consideraria também, além dessa rede de apoio, essencial? Por exemplo, como você já falou um pouco aí no início sobre o tratamento em si. Então, a gente tem esse período, né, esse momento de você ir até o psicólogo, o psiquiatra, tem um momento do diagnóstico. Como que é, né? Cheio de etapas. Aí as pessoas acham que é num dia, você acorda, depois... Não é. E tem esse acompanhamento, quando tem o diagnóstico também tem a questão da medicação, que às vezes não tem uma adaptabilidade assim momentânea. Né? Até hoje não tem. São 9 anos, até hoje não tem, sempre mudando. Sempre mudando, porque se entra em crise, você vai mudar e ali a medicação não vai fazer efeito de um dia para o outro. São 20 dias de efeito colateral para você se adaptar naquela medicação. Então é você capengando no sono, é você tendo ânsias, enjoos, você não conseguindo comer direito. E depois de você se adaptar, são pelo menos 2 meses para a medicação fazer efeito naquela crise. Então você fica bem assim, à deriva. E dependendo da medicação, depois de 2 meses, ela ainda assim não vai fazer efeito. Então você tem que trocar de novo. E daí são aquele mesmo tempo para se adaptar. E com isso, você tem que seguir corretamente o horário, a dosagem. Tem medicação que às vezes você gosta de tomar uma cerveja no final de semana, você vai ter que se privar disso. Tem medicação que você tem que ficar, às vezes, 1 hora antes tem que comer, 1 hora depois. Tem medicação que você precisa comer 1 hora antes, 1 hora depois. Tem medicação que você tem que, o médico fala pra você tomar 5:30 da tarde, mas se você tomar 5:30, 8 horas você vai estar morrendo de sono. Então você tem que fazer muitos ajustes. E além da medicação, que você tem que entender que tem todo esse período de adaptação,
e que você vai ter que mudar sempre, porque não é uma medicação milagrosa que vai fazer efeito, tem a terapia, que é uma combinação essencial. E é importante falar, muito importante. Só que assim, não é a primeira pessoa que você vai se identificar. Então tem muitos profissionais que às vezes você vai chegar lá e você não se identifica. Tem que ter uma confiança extremamente incrível, uma reciprocidade no retorno da terapia. Então assim, isso é de extrema importância. Então, e quando a gente fala sobre isso, automaticamente já vem na minha cabeça o sistema público de saúde, né? Fala, nossa, a gente já não tem muito o que escolher, né? Já não tem. Para escolher, então, mais difícil, né? Você teve alguma experiência no sistema público de saúde, nessa busca desses anos todos? Como que foi para você? Frustrante. Nossa. Infelizmente. Eu sei o quanto é difícil a gente falar, né, de saúde mental, ainda mais difícil no SUS. Quando eu comecei, né, com relação à internação, foi pelo CAPES de Americana. Não é mil maravilhas, mas foi uma experiência boa. É meio estranho falar de experiência boa quando se fala de uma internação psiquiátrica, né? Mas assim, foi quando o CAPES ainda era próximo à Mariara de Americana, mas ali eu e minha mãe, né? Minha mãe me acompanhou bastante, a gente tinha o apoio de uma psicóloga, de uma assistente social, de um psiquiatra. E após eu sair do CAPES, que eu não passei numa clínica em Americana de internação, eu fui para Amparo, que na época era considerada uma das melhores clínicas da região, chamada Fazenda das Palmeiras. Então assim, só pra você ter uma ideia, era uma fazenda, mesmo indo pelo SUS, eu tive um bom atendimento. Então, saindo de lá depois de 44 dias, eu continuei o meu atendimento pelo CAPES, com consultas a cada 2 meses, onde me ligavam. Alguns dos meus remédios eram pelo alto custo, alguns a gente comprava, porque a medicação é mais moderna e tudo mais, não tem alto custo. E depois de um tempo, 1 ano mais ou menos, 2017, já fui informada que não tinha mais psiquiatra na rede. Nossa, e foi de repente, assim, simplesmente, olha, não tem mais. As suas consultas vão ter que esperar um pouco, já não serão mais passadas com 2 meses, porque não tem psiquiatra na rede. E com isso esperei 2, 3 meses, já estava sem consulta, já não tinha medicação. Foi aí que eu procurei por uma referência de psiquiatria particular novamente e encontrei, né, mudei de psiquiatra que eu estava fazendo antes do CAPES e comecei o tratamento particular. Consultas são bem mais caras, particular, né? E meu tratamento mudou da água para o vinho, foi onde eu voltei a ter uma estabilidade maior. Mas em 2020 as coisas financeiras começaram a apertar e eu decidi procurar novamente o CAPES. Sim. E aí eu descobri que já havia mudado de endereço, um lugar mais longe, mas muito mais bonito. E falei, bom, vou conseguir, né? Sempre fui atendida pelo CAPES. Cheguei lá no dia do acolhimento, porque agora tem dias corretos, peguei a senha. E quem me atendeu foi uma assistente social, isso lá em 2020. E menos de 10 minutos. Eu tenho cópias do meu prontuário de 2016, levei meu prontuário, ela deu uma olhada em menos de 10 minutos, ela só falou, olha, você era paciente do CAPES, mas agora não é mais, a sua ficha está no núcleo e a gente só atende casos graves, você não vai ser atendida por aqui. Então você deve procurar uma UBS e lá o clínico vai te encaminhar, vai definir a urgência para você ser atendida para o núcleo. E foi assim que seguiu o CAPES. Eu insisti, falei que estava sem receita, expliquei que morava sozinha, não tinha condições de esperar, que precisava da receita. Ali ela disse que o clínico me daria a receita. Conversei com ela dizendo que o clínico não é especialista, que ele precisaria avaliar o meu caso, porque provavelmente eu teria que mudar de receita, que eu estava em crise, que eu não estava bem. E ainda assim ela insistiu que o meu caso era do núcleo e não deles. Nossa, e assim, é dentro do próprio CAPES, né, onde você deveria ter um acolhimento e uma compreensão melhor sobre saúde mental, sobre doenças ou psicológico, que é uma das coisas que até você mesmo trabalha nisso, né, que é a invisibilidade da saúde mental, da doença mental, porque a gente não consegue ver, né, então a pessoa não está lá com a perna quebrada, mas isso não significa que ela não está bem. E aí dentro do lugar que você deveria ter o acolhimento e a compreensão sobre isso, você que tem que explicar ainda, falar, então, não é assim.
Mas eu sou um caso, né? Eu fico pensando que o que é caso grave para o SUS de Americana é você chegar na depressão a ponto de um suicídio, porque não é só um autismo severo, não é uma esquizofrenia, o que eles consideram casos graves. Né? A gente tem a lei do CAPES, que, se não me engano, é de 2011, onde fala das composições do CAPES, e são cidades definidas por quantidades de habitantes. Então ali a gente tem, por exemplo, a Americana, que se enquadra em cidades de mais de 200 mil habitantes, que deveria ter o CAPES 3. A Americana tem para adulto o CAPES AD e tem o CAPES 1. Não tem o CAPES 3. O CAPES 3 ele tem atendimento de 24 horas e tem o CAPES deveria ter 2 profissionais de psiquiatria. A gente tem quantos atendendo no CAPES 1 hoje, lá nesse novo CAPES? Então, assim, cadê a lei do CAPES sendo aplicada aqui em Americana? Eu puxei a lei até, só que tá no computador, acabou a bateria aqui. E realmente, para mais de 200 mil habitantes, precisa, né, ter a orientação do CAPES 3. Mas é igual você falou, não tem profissionais quase pro CAPES 1. Então, imagina pro CAPES 3. E assim, eu fico muito assustada, porque, cara, imagina, ainda mais, assim, sempre, a necessidade ela sempre existe. Mas agora, pandemia, pós-pandemia, durante a pandemia, que a gente ainda nunca saiu dessa pandemia, né? Como que não tá essa situação? Eu acompanhei um pouco, né, a situação das mães das crianças com autismo, né, autistas, e elas também falaram exatamente da mudança, que não tem neuropediatra, não tem especialista, é uma condição que a criança ela tem muita dificuldade sobre a alteração, assim como todos, né, eu falo. Igual você falou, você pega confiança numa pessoa, para todo mundo isso. Você está acompanhando com um médico, seja lá um médico que você é, cardiologista, aí de repente fala, já não tem mais, não é essa pessoa. A pessoa não está acompanhando o seu quadro, ela não sabe do seu histórico, então você tem que se reintegrar com uma pessoa desconhecida, ou às vezes não tem, né? Então, assim, é muito preocupante, de verdade, é muito preocupante mesmo. E além dessa questão do CAPES, em paralelo 2020, conversei com o meu psiquiatra, né, antes de voltar para o CAPES, e ele me disse que no alto custo, uma das medicações que eu tomo desde 2017, que uma delas é contínua, que me faz muito bem, o alto custo tem, só que para o meu CID ela não é disponibilizada, porque ela é uma medicação somente para epilepsia no alto custo. Então tem um processo chamado processo administrativo que eu poderia dar entrada, fui até o alto custo, fiquei sabendo do que se tratava, eles me deram todas as documentações, levei até o psiquiatra particular, ele preencheu tudo que pedia lá, explicando que eu já fiz uso de outros tipos de medicações, que meu corpo não se adaptou, que eu preciso daquele tipo de medicação, que o meu CID era tal, escreveu tudo, colocou uma declaração do que eu tenho, quanto tempo que eu faço o tratamento, protocolei no alto custo, dei entrada. E em abril de 2020 chegou a resposta por e-mail dizendo que havia uma recusa nesse pedido porque o SUS disponibiliza outros tipos de medicações que eu posso fazer uso. E é uma medicação que eu tomo até hoje, desde 2017. E aí, como que o sistema vai te falar qual é o melhor remédio? Se o médico está falando, o melhor remédio é esse, o sistema fala, não, na verdade você pode tomar esses outros. E eu já fiz o uso de quase todas as medicações da farmácia básica que tem na rede municipal. Caramba. Mas o sistema ali sabe melhor do que o meu médico há 5 anos, com certeza. É inteligência artificial, né? Então... com certeza, ele sabe. Gente, é desesperador. Nossa senhora. Eu sempre, assim, procurei uma das minhas plataformas principais, quando enveredei também, assim, de ser mais ativa politicamente, né? Falei, saúde mental. Primeiro que pra mim, não ter um psicólogo dentro da escola, agora fizeram um projeto de lei, né? Já era algo assim, que, meu Deus, estamos no século XXI, gente, precisa ter um acompanhamento multidisciplinar, a gente sabe como está a sociedade, questão de família, o desenvolvimento das crianças, cada vez menos a presença, todo mundo precisando trabalhar e tudo mais, né? E aí, o CAPES. Eu imaginei ainda que na época que eu acompanhava, todo mundo falava muito bem do CAPES, ou todo mundo, os profissionais trabalhavam no CAPES. Lógico que sempre
com as limitações, né, os desafios. Mas eu nunca parei, assim, sendo muito honesta, eu nunca tinha parado para pensar a dimensão disso. Como que isso gera de impacto em todos ali, e como que a maioria das pessoas não tem condições. É muito caro, né? A gente sabe disso. O acompanhamento, já o acompanhamento, os medicamentos. Então, isso também eu acho que é muito, eu sinto, né, se você vai me falar muito melhor também, que é uma ponta também de preconceito, né? Porque eu já ouvi muito falar, essa doença tal, esse transtorno, né, tal, você vê que pessoas que não têm condições não têm, tá? É a gente rica que inventou, é gente que não sei o que inventou. Eu falei, gente, não é assim, né? Aí você vai começando a perceber, né, a observar, você fala, um morador de rua tal, você começa a conversar, ou você conhece a família de alguém, e aí você descobre que aquela pessoa, ela tem um transtorno, ela tem um problema ali que nunca foi cuidado. Então, o Estado também não tem ainda essa consciência e dimensão de como é importante e quais são os efeitos que geram isso nas pessoas, né? Eu, assim, muitas pessoas que eu conversei, eu sempre tive muito essa liberdade, muito esse apreço por pessoas em condição de rua. E eu vi que tinha um diagnóstico, tinha as coisas, mas assim, foi alguém esquecido pelo Estado. E aí depois ainda é punido de novo, né? Se já é esquecido. Sim. A Americana, na verdade, deveria ter uma maior atenção, além do CAPS, no RAPS, no NASF, que é o Núcleo de Atenção Social Familiar, se não me engano, e não tem, né? O morador de rua também deveria ter essa atenção, porque ele precisa também do CAPS. Ele precisa que o CAPS 3 ele tem esse serviço de que sai às ruas, e não somente as ruas ao morador de rua, mas tem muita gente que tem um transtorno, tem uma depressão, tem algum tipo de... que não dê, né, essa mobilidade para ir até o CAPS, mas para fazer o tratamento em casa. E o CAPS 3 ele disponibiliza essa equipe de mobilidade para ir até a casa das pessoas. Tem muita gente que entra em crise e simplesmente fala, não vou continuar meu tratamento. E quem decide isso, quem responde por ele é o familiar. Então, o CAPS 3 ele disponibiliza essa equipe, mas você não vê isso acontecendo aqui em Americana. Nossa, não. Então, quem responde pelo familiar, como muitas vezes a minha mãe respondeu por mim, né? A minha última crise do ano passado, eu decidi que não ia mais na consulta, e se não fosse minha mãe, eu não iria. Eu com 32 anos. Então, assim, porque na minha cabeça fica, quando eu entro em crise, não adianta eu continuar fazendo tratamento, porque eu sempre vou ter crise. É uma nuvem negra, tudo apaga, eu perco a esperança. Por que eu tô gastando com o tratamento? Por que eu vou continuar? Porque é sempre dessa forma, porque sempre vai vir pensamentos do tipo, porque eu não tenho minha esperança, sempre vai continuar coisas assim. E se não for o meu médico, como ele disse na última consulta que eu cheguei lá, extremamente chorando, e ele vira pra mim e falou assim, fica calma, a gente já passou por isso todas as vezes, vai continuar passando, eu tô com você. Se não for a minha rede de apoio, sempre me lembrar, por mais que seja cansativo pra eles, mas eles sempre me lembram, fica tranquila, vai passar. Eu acho que já teria acontecido coisas muito piores. Então, assim, se pra mim é dessa forma, imagina pra quem não tem um diagnóstico, imagina pra quem nem tem conhecimento, é ignorante no assunto. Então, as pessoas não ligam para a saúde mental, mas ligam muitas vezes para coisas que são fúteis. Isso eu não estou falando só da questão da saúde mental no SUS, né? Estou falando para, às vezes, algum familiar que não está nem aí para quem tem, né, uma pessoa com transtorno na família, ou às vezes para um amigo que tem alguém que está passando por isso, mas que realmente acha que é frescura isso. Porque as pessoas acham ainda que são frescura esse tipo de tratamento. E dói muito, assim, né? Porque eu falo, é a dor invisível, né? A dor de cada um é única. É única. E assim, nossa, eu fico... É um tema que eu fico muito mexida, sabe? Porque eu vejo... Todo mundo vê, né? E assim, às vezes eu acabo... Até eu mesmo caio nessa... que eu acho que muito também da indústria do consumo e tal, eles tentam passar pra gente que saúde mental é autoestima, né? Hoje em dia eu vejo muito assim, saúde mental, autoestima. É um pouco da saúde mental glamourizada, assim, né? Eu vejo.
você tem que se cuidar, você tem que... E não é só sobre isso, é também, mas não é só sobre isso, né? É muito mais, é uma dimensão assim, quais são os seus desafios, suas limitações, seus medos, e é um espaço que cada vez menos também a gente entra, né? A gente está sendo ensinado a ser robô, você tem que produzir, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo, e se você sai um pouco do que seria normal, você já é considerado ou taxado de várias coisas e não tem uma resposta, não tem um acompanhamento, não tem. Então a desinformação, hoje em dia, ela é tão violenta, né, quanto a falta ali de condução da saúde em si, no geral. E é um crime isso, né, porque assim, quanto mais a gente se desenvolve, mais a gente está aí, né, evoluindo, isso deveria estar estampado, deveria estar numa preocupação muito grande, inclusive a alimentação, né? Eu vi esses dias também um estudo sobre alguns alimentos que a gente vem consumindo e cada vez mais as crianças estão nascendo com alguns problemas, alguns fatores ali psicológicos que também, lembrando, as pessoas acreditam que tem a diferença, né? Que a gente não é especialista, eu não vou saber falar, então se você souber falar, fica à vontade. De doença, transtorno, distúrbio, né? Não são as mesmas coisas, tem pessoas que acham que tem coisas que a gente adquire, tem coisas que a gente nasce, né? Que é químico, tem coisa que é físico também na cabeça, né? Então tem tanto pra gente se informar, tem tanto pra gente saber, e isso que eu também queria falar pra você, a coragem sua de falar sobre isso, de uma vivência tão intensa, tão interna, profunda, e que as pessoas não têm dimensão de quanto isso interfere. Nada é igual a gente conhecer alguém que vivencia, né? Igual eu falo, a gente pode pesquisar, a gente pode ver, mas vivenciar nunca é igual a gente observar, né? Então é muito importante aqui, eu só tenho que te agradecer em primeira mão, te agradecer do início ao fim. E você me contou que é recente isso, né, que você vem falando, desde setembro, Isso, né? Foi desde setembro. No comecinho de setembro eu tive um despertar, assim. Eu comecei a pesquisar muito sobre reforma psiquiátrica, luta antimanicomial. Eu conversei demais com o meu psiquiatra, com a minha psicóloga, e eles me incentivaram muito. E eu pensei, por que não começar um projeto de lives? Porque muito se fala no Setembro Amarelo, mas depois, né? Esquece sobre isso. E aí eu comecei um projeto no final de setembro, chamado Setembro Amarelo o ano todo, com o subtítulo de Falar para Curar. Então fiz uma programação com especialistas na área, inclusive a psiquiatra, a minha psicóloga, a minha mãe falando sobre como é conviver com o border, um amigo falando sobre ter participado do CVV, a importância de se ouvir uma pessoa, nutricionista, uma pessoa que é um profissional na área de educação física, uma mãe border com um filho autista. Então, assim, foram lives extremamente incríveis pra mim. Eu contei a minha história. Também já. Sim. Gabi com 2 Is de Zeró, com S. E vou fazer uma nova programação 2022. E aí, pra mim, me expor foi muito difícil. Abrir o meu Instagram, falar ali com medo das pessoas no meu trabalho. Porque nem todo trabalho aceita, né? Já com essa taxação de ela é louca, ela tem um problema de saúde mental, não vai ser produtiva, ela toma medicação, ela mexe com números, então vai dar algum problema ali. Mas quando eu decidi, eu sentei com a minha gestora, conversei com ela, expliquei o que era, tanto o meu projeto quanto o transtorno que eu tenho. E a primeira coisa que nós conversamos foi, como era setembro ainda, a possibilidade de fazer uma palestra ali no meu trabalho para todo mundo. E a minha psicóloga foi e fez uma palestra para todo mundo. Isso foi muito legal. Incrível. Então, assim, nunca passei por outros trabalhos que tivessem essa abertura, e ali teve. E muitos dos meus colegas de trabalho, inclusive, acompanharam as lives. Isso foi muito legal, acolheram bastante. Mas não só no trabalho foi o meu medo, mas também nos relacionamentos, né, que eu vou ter futuramente. Sim, e algumas pessoas que comecei a conversar ali,
Logo que ia pro Instagram, me excluíam, paravam de conversar comigo. Mentira, teve isso, real? Teve demais. Teve demais. Então, assim, você passa por isso, mas quando eu comecei eu já sabia que ia ter isso. Você já tinha assumido isso pra você e falou, olha, eu tinha medo, mas eu sabia que ia acontecer isso. Nesse tempo que eu comecei, eu sempre fui muito de altos e baixos, é uma característica total minha. E nem sempre eu tava feliz ou com vontade de fazer as lives. Eu sempre tava ali, tipo, hoje eu não quero fazer, eu não tô bem, não quero sair de casa, não quero ver ninguém. E quando eu terminava, eu tava com aquela sensação de dever cumprido. E essa semana mesmo, faz um mês que eu fiz a última live, inclusive essa semana surgiu uma mensagem no meu Instagram de uma mulher que eu nunca vi na vida, mas ela falou, olha, uma amiga falou que assistiu suas lives, meu namorado foi diagnosticado com border recentemente, eu acabei de assistir suas lives, eu aprendi demais com 3 delas e eu queria que você me contasse um pouco da sua experiência, o que você faz quando você está em crise. E era esse o propósito quando eu comecei, exatamente. Então, assim, isso pra mim foi assim, o ápice e é o que eu espero, é passar a minha experiência, que atinja outras pessoas. Então isso me dá ânimo e gás para fazer uma nova programação, levar mais informações para outras pessoas, porque é muito tabu ainda. As pessoas se identificaram, falaram, olha, eu quero saber mais, olha que legal esse conteúdo, eu não sabia, e é o que eu espero com talvez uma nova programação em 2022, falar mais assuntos, não somente sobre border, mas atingir mais pessoas com outros assuntos. Nossa, com certeza. E é uma das características que eu ia falar, né? Que até então a gente trata sempre algo que a gente desconhece com a exclusão. E aí vem dessa política do manicomial, né? Até no meu Instagram mesmo perguntaram, ainda existe manicômio? As pessoas estão tão desligadas assim do assunto que não sabem, porque assim, eu não sei, eu não conheço, não tenho convivência, então a pessoa deve estar num lugar, até que fala com internação, acha que é um manicômio. E não, gente, pelo amor de Deus, precisamos falar isso, apesar de que também atualmente, né, recentemente a gente teve uma movimentação, né, na política do nosso presidente em relação a voltar um pouco dessa política, mas até então, até o que eu acompanhei, isso foi banido, assim, né, conseguiu, mas também graças às ações sociais, né, o pessoal em cima falou, não, pera, então a gente realmente tem que acompanhar, né, Sim. É um assunto muito delicado. Eu sou muito a favor da reforma psiquiátrica, que eu acho que é muito diferente da luta antimanicomial. Fala sobre isso. Eu passei por uma internação, não foi uma experiência nossa horrível, não. Foi um choque de realidade, mas foi necessário, foi muito necessário. Ali eu vi muitas coisas assim bem difíceis, né? Coisas que eu nunca vi. Eu cheguei ali morrendo de medo. Era partos coletivos, tudo mais, isso não me preocupa, mas assim, pessoas que eram abandonadas pela família. E acho que em todo lugar que você passar, por exemplo, um asilo, numa casa de criança, você vê isso, e pra mim é muito difícil esse tipo de coisa, mas ver pessoas com transtorno, que não têm consciência da realidade. E tinha uma mulher chamada Patrícia, não esqueço o nome dela, ela ficava pedindo pela mãe o dia todo e ela tinha acessos de raiva, ela quebrava janelas e de repente jogavam ela ali na enfermaria para acalmá-la, de repente soltavam, e depois de um tempo eu descobri que ela deveria estar no particular porque a aposentadoria dela fica toda para clínica, mas ela não fica porque as pessoas do particular não podem ser incomodadas. Então ela ficava ali andando com as pessoas do SUS. E aquilo me doía bastante. Até que, como ela ficava pedindo a mãe dela o tempo todo, onde eu liguei pra minha mãe, que tinha um orelhão lá, e falei, mãe, você passa pela mãe dela? E minha mãe falou com ela. E aí, na visitação, ninguém podia entrar, a não ser quem ia ser visitado. E tinha uma frestinha no portão. E eu falei pra minha mãe, fala um oi pra ela aqui. E a minha mãe falou. Então, assim, até hoje eu penso nela. Porque uma das crises dela, assim que eu cheguei, ela começou a atrofiar todas as mãos e ela gritava muito. Eu fui até a enfermeira assustada, eu falei, vocês não vão fazer nada? Ela falou, não, ela sempre tem isso. E eu fiquei ali umas 2 horas segurando a mão dela toda atrofiada e fazendo massagem assim no peito dela e fiquei cantando. E ninguém fazia nada. Até que depois de 2 horas ela virou pro lado e dormiu.
Só que ela não tinha muita consciência assim, da realidade, andava para um lado e para o outro. Depois de uns 3 dias, ela veio na minha direção e falou, posso sentar aqui? Eu falei, pode. Do nada, ela virou para mim e falou, obrigada por ter cuidado dele. Levantou e saiu. Isso para mim foi assim, é incrível. Porque era uma pessoa que eu via que não tinha consciência nenhuma. Mas ela lembrou daquele gesto. E as enfermeiras que estavam ali há anos com ela falavam que não tinham o que fazer. Então, a reforma psiquiátrica é o fato de você realmente acolher, você cuidar com amor. Tem um filme da Nise da Silveira que acho muito, assim, acho que é essencial para todo mundo. Que agora eu esqueci o nome, inclusive, da razão à loucura, da loucura à razão, alguma coisa assim, com a Glória Pires, inclusive. Ah, é nacional. É incrível esse filme. Se não me engano, ele tem no YouTube, inclusive. Nossa, razão à loucura. Isso, acho que é isso. Ele fala demais sobre essa reforma psiquiátrica. E eu acho que é isso que tem que acontecer. Não tem que acontecer uma luta antimanicomial. Porque eu que passei pela internação, eu ainda acho que, às vezes, há necessidade da internação para se tratar, às vezes, para chegar num ajuste de dosagem, para a família que não tem condições de acolher aquela pessoa naquele momento. Às vezes, a pessoa está extremamente agressiva, agitada. A gente não sabe como que está. Eu, no momento que fui internada, eu estava num momento de agressividade, eu estava num momento de agitação, eu estava num momento que estava fora de mim ali. Foi necessário. E imagina uma família que não tem condições, a minha família tinha, mas imagina uma família que não tem condições, não tem conhecimento, não tem nada para acolher. Seria mais que necessário assim, a humanização, né, desse sistema, que falta, a pessoa é tratada ali, que a gente fala, a pessoa é a doença, né? O que vê na pessoa não é a pessoa, é a doença em si, então ela é a doença, mas vou tratar da pessoa, né? Então, o que às vezes seria necessário, assim, pelo que eu entendo que você, da sua vivência, seria essa humanização, né? Que aquela pessoa ali, ela tá num momento que às vezes ela não tá inconsciente ou não tá respondendo com toda a sua totalidade, mas ela tá ali, né? Esse relato sobre a Priscila? Patrícia, da Patrícia é uma prova muito grande disso, porque assim, ali ela aparentemente não estava em si, mas ela estava. Exatamente. Ela está ali, ela está sentindo. E esse acolhimento. Eu falo que eu fui pra lá, na verdade, mais pra cuidar do que pra ser cuidada, porque nesses 44 dias eu pedi pra minha mãe levar minhas maquiagens, ela ia me visitar uma vez por semana. E aí ela levou, conversou com a assistente social, nós entramos, então chegava às 6 horas, a gente tinha que entrar pra nossa ala, então durante o dia a gente ficava misturada com os meninos e tudo mais. E aí dava 6 horas, a gente tinha que esperar até as 9 pra tomar a medicação e depois dormir. E aí um dia fazia maquiagem nas meninas, daí a gente fazia desfile. Nossa. E aí no outro dia fazia corrida de cadeira de roda, a gente fazia cantoria, no outro dia pegava as senhoras para fazer massagem nos pés. E eram coisas que não tinha. Só que daí deu o 30º dia, eu comecei a ficar cansada. E cansada porque eu não cuidava de mim. Não era porque eu estava cuidando delas, não, mas é porque eu não tinha olhar pra mim, porque de repente eu começava a ser acordada 4, 5 horas da manhã, porque as pessoas ali, muitas não tinham consciência, não eram... uma referência ali, né? Exatamente. Então, assim, não era porque elas queriam, não, mas era porque eu comecei a ter um olhar para elas que eu era uma enfermeira também, porque eu estava o tempo todo ali brincando. Era diferente, era completamente diferente. Só que a necessidade também, quando eu falo de internação, não é um manicômio, não. São clínicas especializadas, que eu sei que é muito difícil ter também. Uma clínica como a que eu fui internada, que era uma fazenda. Tem que frisar muito isso, né? A diferença. Onde todos os dias a gente tinha uma pessoa que fazia caminhada com a gente em volta da clínica, onde todos os dias de manhã tinham atividades. Então, assim, tem essa necessidade também. Não é somente a programação. Exatamente. Né? Exatamente. Não são manicômios. A gente teve, no final do ano passado, clínica em Campinas que foi fechado, porque era cárcere privado. Nossa, então.
Isso Então, assim, não dá nem pra chamar de clínica, na verdade. assustador. Não dá pra chamar de clínica. Uma Ainda assim, em 2021, existe esse tipo de lugar. E se a gente pensar que isso, assim, é o estado de São Paulo, né? O estado de São Paulo é desenvolvido, tem toda uma estrutura, ainda que a gente tá no interior, mas a gente sabe que a nossa região é muito favorecida. E imagina, falando de Brasil isso, né? Você vê muito mais casos lá em cima, no Nordeste, no Norte, tem muito mais. Eu acompanho isso direto, tem muito mais. Nossa, é uma dimensão assim que não dá pra mensurar mesmo. Né? Sim. E tem outras, assim, você falando, vou lembrando, né? Tem coisas que às vezes também, pela falta do acompanhamento, por toda essa prévia, né? Às vezes a pessoa vai chegar num estágio que assim, se fosse cuidado ali, né? Seria impedido. Ou então, quando começa o tratamento, a pessoa vira, assim, muda a vida dela totalmente. Nossa, por que eu não descobri isso, né? Daí, Sim. a pessoa podia ter sido diagnosticado ou feito isso lá atrás. E aí, no auge, assim, da vida dela, de alguma coisa que acontece, que vai descobrir, você fala, nossa, seria isso, né? Como que deve ser um alívio também, né? Você ter esse acompanhamento, essa oportunidade. Por isso a importância do diagnóstico e não se autodiagnosticar pelo Google. Quando a gente fala do CAPS-3, inclusive o CAPS-3, ele há leitos ali dentro que permitem até uma pessoa, às vezes que chega em crise, ficar uns 15 dias até encontrar uma clínica terapêutica para ele. Então, assim, esses 15 primeiros dias são primordiais, às vezes, para algum psiquiatra que está ali dentro, descobrir o diagnóstico dele, para quando for para a clínica, já indicar o tratamento ideal dentro da clínica. Mas a gente não tem isso aqui. A gente não tem. Então, assim, a importância do diagnóstico correto é primordial para um tratamento ideal. E a importância do CAPS-3 para a americana é fenomenal. É assim. essencial, Total. né? Essencial. Total. E isso você tem já começado a fazer as movimentações por rede social, conversado com políticos aí. Ainda bem. Eu não queria, assim, eu demorei muito. O ano passado, quando eu comecei essas lives, eu falei, eu não vou me envolver. Só que começou Janeiro Branco e eu senti uma necessidade muito grande quando eu acessei o Instagram da prefeitura, acessei o site e não vi nada. É uma coisa que me doeu bastante, porque 2021 o Brasil liderou o ranking de país com maior índice de ansiedade e depressão. E eu falei, como a americana não está envolvida nisso? Então isso me doeu bastante. E dos 19 vereadores que eu marquei, somente 3 entraram em contato comigo. O que eu fiquei mais chocada ainda, porque são 19 vereadores que tem a americana, que nós, população, elegemos, e somente 3 entraram em contato comigo. E com esses 3, assim, 2 eu dei andamento na conversa e tá tudo fluindo, graças a Deus, e eu acho que vai tomar um rumo muito bacana nessas conversas que a gente tá tendo. Nossa, então, você ali plantou a semente, né? Teve, apesar de poucos, né? O ideal. Sim. Você conseguiu esse feedback. E assim, ainda também a gente tem esse preconceito com política por causa de tudo que está acontecendo no Brasil, esse cenário todo, mas a política ela ainda é um mecanismo de transformação, né? Principalmente quando ela faz ponte com quem precisa ser ouvido com o que precisa ser feito. Sim. Né? Então você está sendo total essa ponte e com certeza assim, você tem que ter consciência que você está ajudando milhares de pessoas aqui na cidade, no estado, ou mesmo ouvindo de qualquer lugar do mundo das suas redes sociais. Por isso que eu falo, e assim, eu fiquei muito agradecida por você ter vindo, sabe, pela sua coragem de novo, pela sua disponibilidade em falar sobre isso e além de falar, olha, eu quero ajudar, eu quero falar e eu quero fazer algo por isso, né? Então, assim, com certeza eu quero continuar te acompanhando aí, seus feitos, suas conquistas, que é uma conquista da comunidade inteira, do município inteiro, né? Aqui, para o pessoal da rádio, eu já falo, ouçam hoje essa programação, o nosso programa hoje, e assim, presta atenção mais dentro de casa, né, nos seus filhos, nos seus familiares, nos seus vizinhos, se você tá ouvindo alguma queixa, mesmo que mínima, de falar, eu não tô bem. As pessoas têm o costume de, não, vamos, bora, né, levanta, você não pode, preguiça, você não pode estar mal, você tem que, essa cultura de estar bem a qualquer custo, né, a gente não
não dá para esmorecer, presta atenção, olha com carinho, né? A gente tem um choque de gerações aí também que eu falo, né? Que considero sua mãe, meus pais mesmo, aí falam, mas isso né, na minha idade não existia, não tinha, a gente não tinha tempo para isso. Mas o mundo é outro, a geração é outra, nós temos outras preocupações, outras aflições, ou até mesmo que já existiam lá atrás e não tinham conhecimento, né? Até houve uma publicação esses tempos falando, o alcoólatra de hoje, né, é uma pessoa que teve muitos sofrimentos ali que não foram atendidos, que não foram ouvidos antigamente, então nem por isso todo mundo era 100% ótimo, todo mundo é 100% feliz e que não tem problema, não é isso. Isso se reverbera de outros aspectos, né, outros efeitos pra gente. Então, vamos dar só uma pausa aqui para os bons dias e algumas perguntas. Vamos lá. No Facebook, temos aqui o oi para Dinha Selegato, Mariana Vieira, a Vânia Ripoll, Rosângela Pereira, a Cris Clésia, Beatriz Rezende, Júlio Lopes Scott, Vilma Aparecida Piveta. Bom dia para todos vocês, muito obrigada por estar acompanhando aqui o nosso programa hoje. A Érica do São Manuel, um bom dia para o seu pai Otávio e a mãe Irani. O Manuel Miranda do São Vito, bom dia para sua esposa Diomar e família. A Kátia, da Nossa Senhora do Carmo, bom dia para sua mãe Ivone e família. A Jerusa do São Vito, bom dia para todos, parabéns pelo programa. Muito obrigada, Jerusa, um abraço para você e para sua família. A Leonice do São Manuel, bom dia para sua filha Karina e família. Bom dia, Karina. A Elvira do São Manuel, bom dia para o seu marido Paulo e família. Clóvis do Jardim Progresso, bom dia para sua esposa Sandra e família. A Iara do Campo Verde, bom dia para sua mãe Isaura e família. Nossa, que delícia. A Mariana do Jardim Colina, bom dia para sua mãe Ermelinda e família. É gostoso, ó, estou recebendo vários bons dias para as famílias. Esse abraço mesmo que distante. Então, eu ia falar abraço virtual, né? Que é abraço por ondas sonoras. A Keiciane do São Domingos, bom dia para o seu marido Vitor e família. A Denise do Cordenúncio, bom dia para sua mãe Ruth e família. O Nivaldo Eli do São Manuel, bom dia para sua esposa Sandra e família. A Andréia da Vila Margarida, bom dia para o seu marido Márcio e família. O Anselmo do Santa Maria, bom dia para sua esposa Fátima e família. O Alberto do Nova Carioba, bom dia para sua esposa Eliana, parabéns, ótimo programa. Felipe do Cordenúncio, bom dia para sua esposa Cláudia e família. A Andressa do São Luís, bom dia para sua mãe Tereza e família. O Valdeir do Zanaga, bom dia para sua mãe Isaura e família, ótimo programa, parabéns para vocês, obrigada. A Renata Moreno do Parque das Nações, bom dia para sua irmã Mara e família. O Sidney Luiz do São Domingos, bom dia para todos os ouvintes, famílias, ótimo programa. Bom dia. A Ângela do Cordenúncio, bom dia para o seu marido Vanderlei e família. O Wilson do Jardim Progresso, bom dia para sua esposa Helena e família. A Bárbara do São Vito, bom dia para sua mãe Neuza e família. Ana Luísa do São Manuel, bom dia para sua mãe Elza e família. O Gerson do Jardim Guanabara, bom dia para todos, em especial para sua esposa Helena. Bom dia, Helena. A Gesiane do São Manuel, bom dia para todos, muita paz, muita paz. Estou precisando, né, Gesiane? Seu mundo está muito estressado. Muitas brigas, a gente precisa de paz. Daniel, Nossa Senhora do Carmo, bom dia para sua mãe Márcia e família. A Luzia da Vila Margarida, bom dia para o seu marido Eduardo e família. Maria Thelma do Cordenúncio, bom dia para o seu marido Benedito e família. A Simone do Cariobinha, bom dia para sua mãe Janete e família, ótimo programa. O Adão do Jardim Brasil, bom dia para sua esposa Mirtes e família, ótimo programa. O Facebook, Murilo Mariano de Marília. Ei, Murilo, ele é fiel aqui do programa, hein, Murilo? Muito obrigada pela sua participação de sempre. A Gilda da Vila Mariana, bom dia para o seu marido Manuel e a mãe Vera. Claudete do São Manuel, bom dia para sua mãe Isabel e família, um programa maravilhoso. Muito obrigada aí a todos os ouvintes, todo mundo que mandou um oi, um abraço.
Muito obrigada mesmo. É um presente muito grande, né, a gente estar aqui. Surgiu mais 2 aqui, ó. Pode falar. No Insta. Minha mãe tá aqui também acompanhando. Qual que é o nome da sua mãe? Simone. Simone. Mandou um beijão aqui, um bom dia pra toda a minha família ali, me dizer, ó, meus amigos de Recife também estão acompanhando. Um beijo, Pri, Rô. Nossa, que presente, gente. Muito obrigada. Fazem parte da minha rede de apoio também. Mesmo lá de Recife, estão sempre presentes na minha vida. Presente. Você vê que a distância às vezes também não é desculpa, né? Imagina. Pra gente participar da vida de alguém, participar da vida da pessoa, né? Pra gente se abrir ali. Nossa, que presente. Eles são, assim, meus amigos e irmãos. É uma família, né? A gente fala que a gente nasce numa família e também a gente escolhe uma outra família durante a vida, né? Que acompanha a gente sempre aí. Então, assim, pra dar esse encerramento, eu não queria nem acabar, na verdade. Eu queria falar mais. Ó, vou passar aí o arroba, né? O Instagram da Gabi. Então, é arroba Gabi com 2 Is. Dizerô. Que não tem o acento no Instagram. Dizerô também. Com S. Com S, tá? Normal. D-I-S-E-R-O. Aí no trabalho da Gabi Dizerô, ela vai estar aí planejando, né? Pedimos, por favor, para você continuar esse projeto em 2022. Estarei lá ouvindo, para saber, para conhecer mais. E lembrando também, assim, eu queria te perguntar, por último, né? Se você se incomoda ou se você teve esse medo também de ser conhecida, a Gabi Dizerô. A Gabi, ela possui transtorno tal, ou ela... como que isso soa assim pra você, sabe? Hoje não mais. Quando eu comecei a pensar em expor lá no começo de setembro, eu fiquei com medo. Mas depois da primeira live onde eu contei a minha história, eu perdi esse medo. Foi tão receptivo, eu fiquei muito surpresa, porque algumas pessoas do trabalho que eu não tinha contato, simplesmente desceram no andar onde eu trabalho, falaram, olha, eu assisti sua live, queria dizer que você é corajosa, que você é incrível, me abraçaram. Isso pra mim foi assim, uma surpresa, porque eu tava morrendo de medo de me expor, e foi assim, tão bem aceito, que eu fiquei extremamente assim, surpresa, porque o meu maior medo era no trabalho, não era questão de relacionamento, me preocupa sim, 32 anos solteira, opa, mas assim, o meu maior medo pagar o boleto primeiro. Mas o meu maior medo era no trabalho, porque essa questão assim, fico muito preocupada. Todo o meu tratamento eu sempre trabalhei, é muito difícil, porque a gente vê muitas pessoas com transtorno, às vezes não trabalha, é muito difícil você manter um emprego com a questão de medicamento, mexe muito com a gente, muito. E eu sempre me esforço pra trabalhar, sempre, mesmo com a medicação, mesmo todo com dia todas as dificuldades. É um dia, né? Sim, nossa, inúmeras vezes eu vou trabalhar chorando. Por quê? Porque eu não tô bem, porque eu tô numa crise depressiva, mas eu tô lá. Pra mim é muito difícil, às vezes, lidar com pessoas, mas eu tô lá, porque o trabalho eu sei que vai me fazer bem, vai movimentar minha cabeça, eu preciso aprender, eu preciso focar minha cabeça em outra coisa. Então, ver que, assim, as pessoas não tiveram esse preconceito. As pessoas, às vezes, podem até pensar na cabeça delas, mas pra mim não falaram. E não olharam. Eu, pelo menos, não notei até hoje. Então, assim, hoje eu não ligo. Ainda sofro, às vezes, com algumas pessoas, mas fora ali do trabalho. Então, assim, se pensam, às vezes, eu vejo que é muito mais paranoia minha do que realmente está acontecendo. E a gente não tem controle sobre o que as pessoas pensam, né? Elas vão pensar de qualquer jeito, independente de qualquer coisa, né? Eu falo, você sempre vai ser julgada por alguma coisa, aí vai depender da pessoa que ela quer te julgar e a gente, como a gente vai lidar. Mas eu falo por mim, que a partir do momento que eu conheci você, eu falo, eu quero saber mais da Gabi, eu quero saber o que você faz e tal. Então eu queria fazer esse meu apontamento. Eu falei, eu vou começar assim a entrevista e depois, só que aí, o assunto é tão envolvente, né, que vai envolver a gente, mas eu queria que você falasse um pouco da Gabi, assim, o seu profissional, o que você gosta de fazer, sabe, que você tá aí sim pra ser um apoio de alguém, um exemplo, e muito por causa disso também você sempre teve suas preferências, seus gostos, né? Você nasceu aqui americana? Sim, nasci aqui americana, só esses 2 meses que eu fui tirar os 2 meses sabáticos em Recife. Ai, maravilhosa. Mas sempre aqui em Americana. E inclusive minha mãe mora aqui perto, no Jaguari. Americanense.
Sim, agora há quase 4 anos morando sozinha, o que é difícil até para uma pessoa que lida com essa dificuldade de controlar a medicação. Eu tive que lidar com tudo isso e muitas vezes eu paro e penso e falo, caramba, eu me sinto orgulhosa de mim. Nossa, sim. Porque hoje eu tenho esse controle. Quando vem esses pensamentos ruins, essas dificuldades em minha crise, eu já não faço esse abuso de medicação, é o que eu falei, eu consigo pedir ajuda, eu já tenho esse controle, então esse autoconhecimento. Exatamente, o autoconhecimento. Ficar conversando ali, não, esse pensamento. Mas muitas vezes eu esqueço disso e daí eu mesma me coloco lá embaixo por causa dessas crises. Porque eu acabo esquecendo, então eu me afundo nisso. Então, assim, é o que eu falei, a estabilidade não é 100%. Ela só ajuda a passar mais rápido pela crise, a espaçar as crises. Então, o que eu ouvi, né, esses dias, que você está estável porque você não precisa mais do SUS, mas a estabilidade, na verdade, não é você não ter mais nada. Porque um transtorno, ele é para sempre. Mas é você ter espaçamento entre as crises, é você sair mais rápido das crises. Então, eu fico muitas vezes orgulhosa de mim, de ter um emprego, ter o conhecimento que eu consigo ter, hoje fazendo uma faculdade, você conseguir lidar com as coisas dia a dia. Minha psicóloga fala muito que eu sou uma pessoa fora das estatísticas das pessoas que têm transtorno, e eu fico muito orgulhosa de ouvir ela falando quanto ela sente orgulho de mim. Então, não é fácil, né? Todos os dias é uma luta, mas não é fácil. A estabilidade, na verdade, é uma conquista, né? Total. Ela não é uma condição, estou estabilizada. Não, estou conquistando a minha estabilidade todos os dias. Exatamente. Então é uma grande conquista por si só mesmo. E ainda considerando todos os parâmetros, os aspectos que a gente falou aqui, né? Ainda falou pouco, mas assim, no resumo, tá péssimo, tá, americano? Tá péssimo, a gente tem que melhorar urgente, tá bom? Isso daí é uma bandeira assim, que já coloca a exposição para auxiliar no que for preciso. Eu comecei a fazer a faculdade de psicologia, é uma área que eu tenho assim, muito apreço, eu sou apaixonada por mente humana, né? Pela psicologia, pela psique, porque é um universo, assim, é muito vasto, a gente não tem como dimensionar isso, e o respeito à individualidade, né, à humanização de todas as pessoas é essencial para todo mundo saber que, assim, não questione a dor do outro, né, não questione, só ouça. Às vezes a gente precisa tanto disso, que as pessoas querem falar, ouça e entenda aquilo, compreenda. Eu mesmo, quantas vezes, às vezes eu me pegava, que a gente tem essa cultura do, igual eu falei, ficar bem a qualquer custo, então, terminou um relacionamento, vamos, até essa semana, bota um cropped e levanta, mãe, e reage. E tá tudo bem também, se você não quer reagir, vai ficar lá 3 dias na cama, vamos ficar 3 dias na cama, que eu falo para minhas amigas, né? Antigamente eu falava, eu tava com um relacionamento, um rolinho aí, né, de 3 meses, e tá acabada. Falei, menina, que acabada! E aí depois eu parei com isso, sabe? Eu falei, não, se você tá acabada com um relacionamento de 3 meses, tá tudo bem, tudo certo, a dor é sua, sabe? Até uns amigos dão muita risada e falam que eu tenho um bordão que só quem vive sabe. Aí eles chegam, falam comigo, falam, olha, só quem vive sabe, então não tem como te julgar. E é muito isso, né? Pra tudo na vida, só quem vive sabe. Exatamente. Então, vamos ouvir mais, saber, né? Se informar principalmente, porque aquilo que a gente não tem informação, a gente exclui, né? Eu já percebi muito isso, às vezes até de mim. Eu não consigo, eu falei, eu não sei sobre isso, então não vou falar. Eu não sei sobre isso, então não vou, né? Aí a gente acaba criando essa exclusão, que as pessoas confundem muito. Hoje todo mundo tem medo de errar, do preconceito, né? De cair ali em algumas linhas, mas a gente também às vezes não sabe, mas porque você não sabe não significa que você tem que fingir que não existe, né? Então sim, existe, ouçam, né? Tem toda essa abordagem, esse acolhimento que a gente está falando. E gostaria que você... E qual faculdade você está fazendo? Ciências Contábeis. Olha, eu sou meio aleatória, tá? Ciências Contábeis. Eu sou curiosa para saber realmente ciências contábeis. É corajosa 2 vezes, né? Para lidar com o número. Nossa Senhora. Assim, precisa, na verdade. Não é a primeira vez que começo uma faculdade. Tem muita dificuldade de começar as coisas e terminar. E isso é relacionado ao transtorno. Geralmente,
é uma característica do transtorno, mas assim, dessa vez eu me propus, falei, não, eu vou até o fim, preciso ir até o fim, e tô fazendo. E é muito importante, até você sabe sobre isso, né? Que fala, não, é um desafio. E quantas vezes já não deve ter ouvido falar, né? Você fala, mas você começa e desiste. Não sei o que lá. Não. De novo fazendo, nossa, duvido pra terminar. Nossa, sempre assim. Nossa, pra desestimular parece um monte. Ou então pra constatar, fazer constatação. Você não concluiu. Sério, tipo, eu sei quando já. começa um relacionamento? Nossa, de novo. É sério. Lá, vai acabar sofrendo, não vai dar certo. Porque border em relacionamento é uma coisa que não combina, né? Então... Sim, o border o amor. Mas o mundo tá aí, eu também sou uma pessoa intensa, sabe? Talvez não tanto quanto, mas é igual eu falei, só quem vive sabe, tem os sentimentos, né? Então a gente tem que viver mesmo, se tem algo de bom pra tirar. Sempre tem, né? Mas a intensidade, gente, é viver, a vida deve ser vivida, pra gente ter os erros, os acertos e pra gente também quebrar paradigmas, né? Que é essa questão da construção social mesmo, das doenças mentais, dos transtornos, dos distúrbios. Então a gente precisa realmente se informar. E agora, por último, de verdade, eu queria que você deixasse uma mensagem, algo que assim, viesse do seu coração que você quer passar para as pessoas de casa, para as pessoas que estão nos assistindo. Sim, acho que uma coisa bem importante é, mesmo que não entenda, aceite. Né? Eu acho que assim, nem tudo a gente vai entender. E principalmente borderline, muitas vezes as pessoas são julgadas como o transtorno da frescura, da vitimização, da infantilidade. Eu mesma às vezes olho para mim e falo, caramba, isso é frescura, mas não é. Então, se não dá para entender, só aceite, acolha, converse e não faça diagnóstico precipitado pela internet. Procure um profissional. Para de ficar mexendo no Google e vai no profissional. O que você lê, você sempre vai se identificar. Começa sempre assim, você leva, eu acho que eu sou isso. Mas eu acho que eu me enquadro nisso também. Não, isso daqui também. Nossa. Caramba, eu sou borderline. Caramba, eu sou bipolar. Nossa, eu também sou esquizofrênica. Sempre. E as pessoas acabam falando isso corriqueiramente, assim. Porque eu não sei. Não, eu sou meio bipolar. Nossa, não, porque eu sou meio bipolar. Gente, isso são doenças. São doenças mentais. Não são brincadeiras. São, às vezes, coisas que as pessoas falam e acham comum. Não são legais. Pega uma característica, né, e aí fica usando... Exatamente. Então, assim, não são coisas legais de se falar. Porque quem realmente sofre com isso. Não são coisas legais e brincadeiras a serem feitas. Então, não façam diagnósticos precipitados. Realmente procurem um profissional. Se não tá legal na rede do SUS, não é barato uma rede particular, mas vale a pena. Realmente vale a pena. Quantas vezes a gente não paga caro por um cabeleireiro, não paga caro numa roupa? Por que não priorizar a nossa saúde mental, que é a coisa mais importante que a gente tem? É verdade, qualidade de vida é vida, né? Exatamente. Não só qualidade de vida, mas é vida. Então vamos cuidar, tomar toda essa atenção. Muito obrigada, Gabi, de novo, pela sua presença. Eu vou continuar ali, igual eu falei pra você, acompanhando seu projeto, faço questão. Estarei agora aqui, o nosso rede de apoio. Vai, Gabi, continua, por favor. Eu agradeço a prioridade por ter dado pra mim aqui nesse programa, por vocês estarem comigo, por ter respondido. Eu fiquei extremamente feliz, eu admiro demais você, toda a sensibilidade que você aborda temas. Desde a sua candidatura, eu sou assim, extremamente sua fã, total. E eu tô assim, muito feliz por essa voz ativa aqui no programa. Só a minha irmã me cobrou aqui, que ela e minha avó também estão assistindo, então um beijo, amo vocês. E assim, obrigada mesmo por estarem comigo, por ter dado essa chance. Eu tô muito feliz mesmo por ter esse papo com vocês. Não, presente eu falei, é nosso, totalmente nosso. E sim, sinta-se sempre muito à vontade, aqui é aberto, sabe? Fala, nossa, surgiu isso, eu queria falar sobre isso, Bianca, Wellington, Carlão falou, eu quero falar na rádio, eu quero ir lá, eu quero falar, porque a rádio, o propósito dela, quando meu pai começou o programa aqui, ele sempre falou isso, é informação, é informativo e trazer pessoas reais aqui que falem coisas reais para as pessoas reais, que tenha que chegar a informação, tenha que ter essa troca, né, porque às vezes não, a maioria das vezes a gente não encontra isso, né, é tudo muito raso, ou, enfim.
Então é muito importante isso. Sinta-se, aqui é mais um espaço para você, tá bom? Obrigada. Tenha certeza disso. Então a gente vai dar uma pausa aqui, um intervalinho, para dar um beijo grandão na Gabi. E aí depois a gente volta com as informações para vocês sobre política nacional, municipal, bem pouquinho do que eu acho que o tempo já tá, né? Então, muito obrigada, gente. Até já já. Ai, obrigada, Gabi. Eu amei. Ai, deixa eu ver aqui.